Nós estudaremos hoje a parábola da ovelha perdida. O irmão Eduardo vai colocar aqui para nós o nosso tema e também o nosso texto. Eu estou lá no capítulo 18. Abra aí o texto comigo, lá no capítulo 18, a partir do versículo de número 10. Parábola da ovelha perdida. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 10. De 10 a 14, tá bom? A irmã Neuza Maria também está chegando. Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo aí, tá bom? Graças a Deus por isso. Diz assim o texto sagrado, palavras do Senhor Jesus, Mateus 18, versículo 10. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar aquela que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Não é da vontade do Pai que pereça um só desses pequeninos. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, diante da Tua palavra, nossa única oração é que o Senhor fale no nosso coração. Queremos aprender mais e mais da Tua palavra. A nossa alma, nosso coração, a nossa mente é terra seca, árida. E por isso clamamos, como o salmista nos ensina, a pedir que o Senhor sacie a nossa alma. Sacie a nossa alma na Tua palavra. E a nossa oração, Senhor, é em Jesus. Amém. Essa parábola ela está num contexto muito interessante que Jesus vai falar a respeito das crianças. Texto esse que, inclusive, eu preguei no último domingo. Caso você não tenha assistido esse vídeo, o nosso convite é que você assista a transmissão na qual nós falamos a respeito de nos tornarmos como criança. Se o irmão Eduardo encontrar aqui o link, ele vai colocar nessa descrição, ele vai colocar aqui nos nossos comentários, tá bom? Então, esse texto que nós estudaremos agora, ele está dentro desse macro contexto onde Jesus está falando dos pequeninos. Na realidade, o capítulo 18 começa com uma grande discussão entre os discípulos, perguntando quem é o maior no reino dos céus. Infelizmente, eles ainda estavam contaminados com essa visão extremamente humana, de rivalidade, de posições. Eles estavam então querendo saber quem teria maior destaque, quem era o maior no reino dos céus, e dessa forma Jesus pega uma criança, coloca uma criança no meio deles, todos então passam a olhar a criança, eles que são adultos, né, são altos, agora estão olhando para a criança, e o Senhor Jesus vai dizer que todos nós precisamos nos converter, mudar o rumo da nossa vida e nos tornar como uma criança. E na sequência, Jesus vai falar para nós que nós precisamos ter humildade, nos converter e nos tornar humilde, porque Deus resiste aos soberbos. Então, a soberba não deveria fazer parte da nossa vida, mas por conta do pecado, a soberba sequestra o nosso coração e nós ficamos, então, com um olhar altivo, presunçoso, com uma postura de vaidade, como os discípulos estavam nesse momento, querendo destaque, querendo visibilidade, e vem o Senhor Jesus e fala que nós precisamos dominar o nosso coração, nos convertendo. Então, o nosso ego, ele é transformado para a honra e glória do Senhor Jesus. E assim, nós, então, somos inclinados a ter e a buscar uma vida de humildade. Então, a marca daquele que segue a Jesus é a humildade. Então, Jesus está falando que
mais importante no reino dos céus é se tornar como uma criança. E ele chega a dizer, inclusive, que quem recebe uma criança no nome dele, a ele mesmo está recebendo. E aí o Senhor Jesus usa essa ideia, essa figura da criança que é pequena, e vai usar então essa expressão, os pequeninos, mas não somente como a criança fisicamente pequena, de baixa estatura, mas ele vai usar como aqueles que se rendem ao evangelho. Então, todos aqueles que estão dando os primeiros passos na fé cristã, por assim dizer, aqueles que estão iniciando na jornada do discipulado, eles então são considerados por Jesus pequeninos. Em outro contexto, lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, Jesus fala para nós a respeito ao Pai, porque o Evangelho foi revelado aos pequeninos, e dessa forma, nós, aqueles que iniciamos a jornada com Jesus, somos considerados os pequeninos. Então, dessa forma, a partir do versículo 6, ele fala que nós precisamos tomar muito cuidado, porque qualquer que fizer um desses pequeninos, quais pequeninos? As crianças? Sim, mas aqueles que estão iniciando a fé cristã também. Então, pequeninos aqui tem a ver com pequena estatura, ou seja, criança, e pequena estatura no conhecimento da graça. Ou seja, nós precisamos tomar cuidado para que a nossa vida não venha escandalizar um desses pequeninos. Ou seja, não podemos desencaminhar uma criança e não podemos desencaminhar uma pessoa que começou a andar na fé cristã, começou a seguir os passos de Jesus há pouco tempo. Então, o que Jesus está ensinando para nós é que nós poderíamos até pendurar uma pedra no pescoço, pular e ser afogado na profundeza do mar, que seria muito melhor do que produzir um escândalo a fim de tirar um desses pequeninos do caminho do reino dos céus. No versículo 7 ele vai falar do mundo, ai do mundo, porque os escândalos vêm do mundo, porque é inevitável que assim aconteça, e aí nós chegamos no texto que nós nos propomos a estudar nessa noite, capítulo 18, a partir do versículo 10. No versículo 10, Jesus vai falar assim: vede, não desprezeis a qualquer um desses pequeninos. Então, ele está ensinando os seus discípulos a não desprezar, a não tratar com menosprezo os pequeninos, aqueles de baixa estatura, como eu já estava falando, as crianças, mas também aqueles que ingressaram há pouco tempo no reino dos céus. E aí, basicamente, o Senhor Jesus, no versículo 11, vai falar para nós que ele veio, o Filho do Homem, e essa expressão é um título messiânico que ele mesmo usa para si. Ele vai falar que ele mesmo, o Filho do Homem, veio para salvar aquilo que estava perdido. E aqui nós, na realidade, podemos ver a nossa própria foto 3x4. Ele veio nos buscar, ele veio me buscar, ele veio te buscar. Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos andando por caminhos completamente equivocados, distante do caminho de Deus. Nós estávamos numa vida distante da presença do Senhor. Nós estávamos irremediavelmente perdidos, fadados ao inferno. A nossa condição de pecadores era simplesmente lamentável. Nós demos as costas ao nosso Criador e por isso nós estávamos perdidos. E aí o texto vai dizer para nós que Jesus assume a missão de Deus dada pelo Senhor de vir buscar e resgatar as nossas vidas. Então ele, nesse sentido, ele é o bom pastor. Então ele está contando essa parábola, mas ele está falando a respeito de si mesmo. Por isso ele faz essa aplicação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E aí ele começa, então, a falar a respeito dessa parábola, vai usar basicamente a sua própria vida, a sua própria vocação, a sua própria missão de pastoreio, de salvar as pessoas, de resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, como nós temos a profecia em Ezequiel capítulo 34, e basicamente nós temos o Senhor Jesus falando dele mesmo, da sua própria vida e fazendo aplicações profundas ao nosso coração. No versículo 12 ele faz essa pergunta: que vos parece? Ele convida as pessoas que estão ouvindo a entrarem na história. Em outras palavras, essa expressão no grego traz o sentido assim: como você reage?
Então você conta uma história e você pergunta às pessoas como você reage diante dessa narrativa, diante desse texto, diante dessa informação. No caso de Jesus, ele sabe que o seu discurso é extremamente forte, contundente e que provocará reflexões, e ele faz essa pergunta antes de começar a parábola. Então ele fala assim: o que vos parece? O que vocês vão dizer depois que eu falar dessa parábola? E aí Jesus começa a falar basicamente a respeito de um homem que tinha 100 ovelhas e basicamente ele perdeu uma dessas ovelhas, uma delas se extraviou, uma delas acabou saindo fora do rumo. E basicamente essa expressão extraviar é muito importante para nós aqui no texto, porque tem a ver com perder-se ou sair do caminho. Então, uma das suas ovelhas saiu do caminho, perdeu-se, fugiu. E infelizmente nós temos essa realidade dentro dessa proposta de pastoreio. Sempre um pastor lida com ovelhas que estão sempre tentando encontrar caminhos, rotas de fuga. É interessante isso, porque quando a gente contempla os próprios animais, é obviamente aqui uma figura de linguagem, né? Falando que nós, pessoas, somos considerados como ovelhas, mas as ovelhas mesmo, o animal, ele tem essa tendência de fugir. Sempre no rebanho tem uma ovelha que gosta de fugir, de se desgarrar do rebanho, sair do rebanho para ter uma aventura e, enfim, ela acaba indo para um lugar complicado, ela acaba saindo fora do rebanho, do aprisco, ela acaba indo procurar qualquer outro tipo de alimentação e basicamente a figura do pastor é ir buscar essa ovelha. Muitas vezes o pastor traz essa ovelha ferida, machucada, ele cura, ele cuida e ele agrega essa ovelha ao rebanho. Então, basicamente, Jesus está falando isso. Tem um homem, esse homem tem 100 ovelhas, mas uma delas se extraviou, uma delas saiu por outro caminho, fugiu. E aí, a pergunta de Jesus é o seguinte: ele deixará as 99 no monte, guardadas, e irá buscar a sua ovelha. Então, é isso que Jesus está fazendo os seus discípulos refletirem sobre essa parábola. O que é correto? O que é correto é deixar as 99 que estão em perfeito estado, unidas, e correr atrás, buscar aquela que está perdida. Então, basicamente, Jesus quer que nós entremos dentro dessa história. Por quê? Como eu estou falando desde o início, nós fomos ovelhas errantes. Nós também andávamos por caminhos tortuosos. Nós também fomos encontrados pela graça e pelo amor de Jesus. O Senhor Jesus nos encontrou no lamaçal do pecado. O Senhor Jesus já nos resgatou das trevas, já nos transportou do mundo e nos colocou no seu aprisco, na igreja, dentro do povo de Deus. E qual é a nossa finalidade? Por isso a pergunta de Jesus: que vos parece? Como a gente reage a essa parábola? Então, o que nós poderíamos aprender dessa parábola? Que nós podemos deixar as pessoas que estão seguras, unidas, e sair ao encontro daquelas que estão completamente perdidas. E aí você poderia fazer várias aplicações. Ao invés de a gente ficar tão somente preocupados com as pessoas que já estão no arraial, no aprisco de Deus, deveríamos ter mais atenção para aquelas pessoas que estão se desviando, que estão se desgarrando do rebanho. Muitas vezes nós gastamos, investimos tempo, energia com pessoas que já são cristãs e às vezes a gente fica somente imbuídos desse tipo de cuidado. Já a parábola de Jesus é inquietante porque nós precisamos buscar as pessoas que estão se deslocando da fé cristã, saindo da convivência cristã. Você pode fazer uma aplicação dessa parábola no contexto da sua família. Se na sua família você tem vários agrupamentos de pessoas que já são cristãs, então você poderia gastar a sua energia naquela pessoa ou naquele seu familiar que ainda não se rendeu ao evangelho, porque ela está perdida. E se ela partir desse mundo sem tomar uma decisão ao lado de Jesus, ela está completamente perdida.
fadada a viver no inferno. Então, qual é a nossa resposta? A nossa resposta é buscar o perdido, é ter um olhar de compaixão ao perdido, não de julgamento, porque às vezes, quando nós encontramos alguém que saiu do rebanho, a nossa visão, às vezes, é de condenação, é de ficar falando, olha, eu te avisei, eu já sabia, eu imaginava mesmo que você ia cair, que você ia pecar, que você ia se desgarrar do rebanho, ao invés de termos uma vida ou uma proposta de acolhimento, de estender a mão, de trazer a pessoa, de tentar agregá-la novamente à convivência. Então, nós precisamos sair a buscar a ovelha perdida. Porque um dia Jesus já me encontrou, eu fui a ovelha perdida, você que me ouve, você foi a ovelha perdida. E Jesus foi até nós, nos salvou e nos transportou daquele local de perdição para um local de salvação, que é a igreja, que é o reino dele. Então, nós que somos os seus súditos, nós que somos agentes do reino dos céus, precisamos trabalhar para alcançar as ovelhas perdidas. Precisamos ter esse olhar atencioso com as pessoas que estão perdidas ao nosso redor. E aqui essa expressão perdida nos lábios de Jesus é muito interessante. Perdida no sentido de não ter um rumo, de não ter uma direção. Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde as pessoas estão simplesmente desprezando, desvalorizando a vida. Estão vivendo de uma maneira completamente sem sentido, sem nexo, sem orientação, sem norte, sem rumo. São ovelhas que não têm pastor, são ovelhas desgarradas, são ovelhas perdidas. E nós precisamos encontrar essas pessoas. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos um valor aos olhos do Pai. Ele olha para nós com um olhar de atenção, de cuidado. Nós precisamos lembrar que nós somos alvo do amor de Deus. E da mesma maneira que nós fomos encontrados por Jesus, o Senhor Jesus deseja que nós tenhamos a mesma ação. Nesse sentido, essa parábola ela é aplicável a todas as pessoas da igreja. Ninguém fica isento, porque às vezes parece que cabe somente, e tão somente ao pastor ou ao missionário da igreja, cuidar do rebanho e ficar atrás das outras pessoas. É claro que essa é a função primordial do obreiro, do pastor, do missionário. No entanto, toda a igreja precisa ter esse olhar de atenção. Todos nós, inclusive, conhecemos alguém que está perdido, perdida. Você conhece alguém? Eu conheço. O que nós faremos? Precisamos, às vezes, sair do grupo das 99, porque as 99 já estão alimentadas, estão cuidadas, bem amparadas, e correr, ir atrás daquela que está aflita, sofrendo, está exausta, está diante do lobo, está numa situação de perigo. Então, essa parábola de Jesus traz para nós esse apelo de urgência, no sentido de olhar as pessoas e ver as pessoas como ovelhas. E parece que a ovelha tem essa tendência de querer fugir o tempo inteiro. E cabe ao pastor ficar todo o tempo arrebanhando. Qual que é a nossa missão como igreja? Cuidar das pessoas que já estão das 99, mas também ter esse olhar de compaixão, de graça, e cuidar das daquela que estava perdida. E aí Jesus caminha um pouco mais com a gente no texto, no versículo 13, diz assim, e se porventura a encontra, olha que maravilha. É aquela ação pastoril, de você ir ao encontro da pessoa e vê-la perdida e ter a encontrado. E qual é a alegria do pastor? A alegria do pastor é encontrar a ovelha perdida, tomá-la nos seus braços e trazer novamente ao convívio das outras 99, e assim completamente estabelecida as 100 ovelhas. Dessa forma, o texto vai dizer para nós que quando ele encontra, ele sente maior alegria.
Então ele sente alegria porque essa estava perdida. E o fato e o ato de resgatá-la, de trazer a vida, de recuperá-la, traz alegria ao coração daquele que encontra. Então você e eu somos chamados a ter esse olhar pastoral, de cuidado, porque isso trará ao meu e ao seu coração muita alegria. Você ficará extremamente feliz quando uma pessoa falar assim para você: olha, eu estava perdido, mas você foi usado por Deus, você foi instrumento de Deus, a fim de que eu agora sou uma nova criatura. É tão maravilhoso quando a gente conversa com alguém, a pessoa fala assim: olha, eu ia tirar a minha vida, mas você foi um instrumento de Deus. Você me encontrou. Eu estava perdido, completamente desorientado. Mas você foi usado, usada por Deus, estendeu a mão, falou do Evangelho, e eu então me animei. A esperança brotou no meu coração. Então o texto está dizendo para nós que Jesus está querendo trazer essa proposta de uma intensa alegria ao encontrar uma pessoa perdida e ao recuperar uma vida. Porque não há nada mais prazeroso, irmãos e irmãs, do que a gente ver uma pessoa saindo das garras do pecado e correndo para a presença de Deus. E aí Jesus fala isso. Olha, o que é mais interessante, mais feliz, a maior alegria é encontrar essa ovelha. E depois de encontrar essa ovelha, levá-la e devolvê-la para o convívio das outras ovelhas. E às vezes a gente tem um certo receio de fazer essa introdução das pessoas que estão perdidas no convívio da igreja, mas na realidade nós também precisamos tratar as 99 para poder acolher essa ovelha que, vez ou outra, escapa. E aí você pode estar pensando que, olha, então eu vou lá, eu pego essa ovelha, cuido dessa ovelha, resgato essa ovelha e trago. Isso, beleza, com essa está tudo certo. Aí depois, semana que vem, é com outra, ou seja, nós temos trabalho enquanto o Senhor nos der vida. O que Jesus está falando é que isso é algo comum, isso é algo rotineiro, isso é algo ordinário. Todo dia, todo mês, toda semana, todo ano, nós estaremos envolvidos no cuidado de pessoas. O que Jesus disse para nós: que vos parece? Parece bem cuidar das ovelhas. Parece bem cuidar das pessoas. Parece bem estender a mão ao nosso próximo que está perdido. Parece bem falar da esperança do Evangelho. Parece bem demonstrar a alegria do Evangelho para as pessoas que perderam a alegria da vida. Parece bem falar da paz de Jesus em um mundo onde a efervescência do ódio está aí, estampada. Parece bem divulgar o amor. Afinal de contas, nessa época de redes sociais, o amor se tornou somente uma caricatura. E as pessoas não sabem mais o que é amor. E a pergunta de Jesus é essa: o que vos parece? Como vocês reagem diante de tantas pessoas perdidas? E o texto nos chama a falar, a responder, a dizer: nós respondemos assim, Jesus: vamos estar envolvidos juntamente com o Senhor, resgatando vidas. Porque no versículo 14, assim, pois, não é da vontade do vosso Pai que pereça um só desses pequeninos. Não é da vontade do Pai que nenhum se perca. E aqui é muito interessante, porque essa expressão, perecer, é a mesma usada em João capítulo 3, o 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E perecer aqui tem a ver com se desintegrar, desmanchar, perder a sua essência. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus está querendo mostrar aqui para nós é o seguinte: nós precisamos cuidar das pessoas, evangelizar as pessoas, estender as mãos às pessoas, porque Deus deseja isso. Às vezes nós ficamos falando e falando, lemos livros, estudamos muito para entender qual é a vontade do Pai. E Jesus aqui diz claramente: a vontade de Deus é que ninguém
nenhum desses pequeninos se perca. Ele não quer que ninguém venha perecer, que ninguém venha a desfrutar do inferno. Então, qual o desejo do Pai? O desejo do Pai é que todos nós estejamos engajados no cuidado de vidas que estão se desgarrando da presença do Pai. Às vezes, as pessoas ficam com raiva, com ódio daquelas outras pessoas que dão as costas para Deus. Na realidade, nós precisaríamos ter compaixão e graça, não para ficar com ódio. Ah, mas a gente fez de tudo, a gente cuidou, a gente amparou, a gente estendeu a mão. Faça de novo, porque o Pai deseja que ninguém se perca. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós, como igreja, ter essa visão apurada, aguçada, a fim de que nós cuidemos das ovelhas que já estão no rebanho e que também tenhamos a visão de alcançar as ovelhas que ainda não são, para que elas sejam ovelhas do aprisco do reino dos céus. Os que já são e que querem desviar, nessa expressão de Jesus, que querem extraviar, a gente vai segurar, e aqueles que já estão perdidos, a gente precisa alcançar. A gente precisa chegar. Precisamos chegar antes que o lobo chegue. E o lobo está aí, devorando muitas vidas. E nós precisamos atender o chamado de Jesus. Todos nós precisamos estender a mão, salvar o perdido, ajudar alguém que está perdido, perdida, a fim de que essa pessoa retome, reencontre o caminho, volte à presença do Pai. E essa é a parábola da ovelha perdida, porque um dia eu e você fomos a ovelha perdida. Agora que já nos encontramos curados, restabelecidos, curados das feridas, agora qual que é a nossa missão? Fazer o mesmo com outras pessoas. Pense nisso, que Deus te abençoe. Apesar desses desencontros da tecnologia, eu acho que nós conseguimos alcançar a exposição e falar a vocês aquilo que Deus havia colocado em nosso coração. Que Deus continue a falar ao meu e ao seu coração.